Imagine um homem que sozinho carregou o peso de visões tão terríveis que nem os mais corajosos ousariam suportar. Um homem que, noite após noite, caiu de joelhos, chorando, com o rosto enterrado na terra, pedindo a Deus para não ter que anunciar o que viu. Esse homem é o profeta Jeremias. Ele não apenas viu o futuro, ele viu o pior futuro possível. A destruição total de Jerusalém, o templo queimado, o povo levado ao exílio, fome, morte e um silêncio de Deus que parecia eterno. Mas havia algo que Jeremias nunca contou publicamente. Um detalhe, uma verdade, uma visão que ele guardou em segredo até o último instante. O que exatamente Jeremias viu nas suas visões da destruição? Qual foi o mistério que fez até ele, o profeta chorão, se calar diante de tudo? Qual a revelação que só foi entregue no momento mais profundo da sua dor? E que mudou para sempre a história do relacionamento entre Deus e a humanidade? Prepare-se, porque hoje você vai conhecer a verdade nunca revelada de Jeremias. O que ele viu nas visões da destruição e nunca quis contar. O que está por vir pode mudar a forma como você entende o propósito do sofrimento, da justiça e da esperança. Continue até o fim e descubra a resposta oculta por trás das lágrimas, das prisões e das profecias de Jeremias. Junte-se a nós enquanto mergulhamos na trajetória de Jeremias, o profeta que carregou a dor de uma nação nas costas e que, mesmo sendo chamado de profeta chorão, permaneceu obediente a Deus até o fim, revelando verdades que poucos estavam preparados para ouvir. Jeremias era de uma pequena cidade chamada Anatote, localizada na terra de Benjamim, a apenas alguns quilômetros ao norte de Jerusalém. Filho de Hilquias, um sacerdote, ele cresceu cercado por ensinamentos religiosos, rituais sagrados e o som das leituras das Escrituras ecoando pelas paredes de sua casa. O tempo em que viveu foi marcado por grande instabilidade. Judá estava sob o reinado de Josias, um rei jovem, conhecido por tentar restaurar a adoração ao Deus verdadeiro, depois de anos de idolatria e corrupção. As ameaças de nações vizinhas, como o Egito e especialmente a crescente força da Babilônia, começavam a assustar o povo. Era um período de reformas políticas e espirituais, mas também de tensões escondidas. Jeremias, ainda muito jovem, talvez com menos de 20 anos, não imaginava o que Deus havia reservado para ele. Era um rapaz comum, com responsabilidades simples, ajudando nas tarefas de casa e aprendendo com seu pai sobre as tradições sacerdotais. Certa manhã, enquanto caminhava pelos campos em direção ao poço da cidade, uma sensação estranha tomou conta de seu corpo. O vento parecia mais forte e o ar mais denso. Foi então que ele ouviu uma voz que não vinha de lugar algum e, ao mesmo tempo, de todos os lugares. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias congelou. O balde de água caiu de suas mãos e rolou pelo chão de terra batida. Seu coração começou a bater descompassado. Quem está falando comigo? Sussurrou, olhando para os lados com os olhos arregalados. Mas não havia ninguém ali. Apenas o som suave das folhas sendo tocadas pelo vento. A voz continuou, ainda mais firme e clara. Jeremias, você foi separado desde o ventre de sua mãe. Eu te escolhi para levar a minha palavra, para falar não só ao seu povo, mas às nações. Jeremias recuou alguns passos, levando as mãos à cabeça. Senhor, não posso. Eu sou apenas um menino, não sei falar. Não sei como me dirigir a reis príncipes, nem mesmo aos meus vizinhos. Suas palavras saíam entrecortadas, com a respiração ofegante. Deus respondeu com um tom que era ao mesmo tempo firme e cheio de compaixão. Não digas, sou um menino.
Porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Jeremias sentiu um calor intenso em seu rosto. Seus joelhos cederam, e ele caiu de joelhos ali mesmo, na poeira. Mas, Senhor, e se eles me rejeitarem? E se quiserem me fazer mal? Nesse instante, Jeremias sentiu como se uma mão invisível tocasse seus lábios. Foi um toque real, quente, como se o próprio céu tivesse descido até ele. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar e derribar, para destruir e arruinar, mas também para edificar e plantar. As palavras ecoaram no coração de Jeremias como um trovão. Seu corpo inteiro tremia. Ele sabia, ali mesmo, naquele instante, que sua vida nunca mais seria a mesma. O peso daquela missão começou a se formar dentro dele. Não apenas levar mensagens de consolo, mas também anunciar destruição, dor e arrependimento. Ele deveria ser a voz de Deus em tempos sombrios, e enfrentaria reis, sacerdotes, falsos profetas e até seu próprio povo. De longe, sua mãe o chamou da porta de casa. Jeremias, onde você está? Venha, o almoço está pronto. Ele respirou fundo, levantou-se devagar, ainda com as pernas bambas. Limpou a poeira das roupas e começou a andar de volta para casa. Enquanto caminhava, só conseguia pensar em uma coisa: como anunciar a verdade, sabendo que ela traria tanto sofrimento. Mas Jeremias ainda não sabia o tamanho da dor que viria com esse chamado. Jeremias caminhava devagar pela trilha de terra que ligava o poço à sua casa. As palavras que ouvira naquela manhã ainda ecoavam em sua mente como um trovão interminável. Como posso carregar tudo isso? Murmurava, enquanto observava os campos ao redor. O sol já começava a se esconder atrás das colinas quando Jeremias buscou refúgio em um canto isolado. Sentou-se debaixo de uma figueira, com os olhos fixos no chão. Seu coração ainda batia acelerado. Senhor, estou com medo, confessou em voz baixa. Eu sei que foste tu que falaste comigo, mas o que tudo isso significa? Por que eu? Por que agora? O vento soprou de maneira suave. O silêncio ao redor parecia anunciar que algo estava prestes a acontecer. De repente, novamente, a voz de Deus preencheu o ar. Jeremias, o que vês? O jovem levantou os olhos, surpreso. Senhor, é uma vara de amendoeira. Está bem diante de mim, disse, ainda hesitante, olhando para o galho que parecia surgir no meio da paisagem. Viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias permaneceu imóvel. A visão da vara de amendoeira não parecia apenas uma imagem, era um aviso. Sabia que o amendoeira era uma das primeiras árvores a florescer na primavera, sinal de que as promessas de Deus seriam cumpridas rapidamente, sem demora. Ele respirou fundo, tentando entender o significado profundo daquilo. Mas Deus não lhe deu tempo para refletir muito. A voz veio novamente, agora com mais peso, mais intensidade. Jeremias, o que vês agora? Assustado, Jeremias olhou ao redor. Seus olhos foram atraídos para o céu, mas desta vez, o que viu foi aterrador. Uma enorme panela, uma ola fervente, inclinada, como se estivesse prestes a derramar seu conteúdo escaldante sobre a terra. Ele se encolheu, cobrindo o rosto com os braços. Vejo uma ola fervendo, está se derramando desde o norte. Senhor, é assustador. A resposta de Deus foi firme e cheia de significado. Do norte se soltará o mal sobre todos os habitantes desta terra, porque eis que eu convocarei todas as famílias dos reinos do norte, e eles virão. E cada um colocará o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. O coração de Jeremias disparou. Mas, Senhor, o que fizemos? Por que esse juízo tão severo? A resposta foi dolorosa, mas verdadeira. Porque o meu povo me abandonou, queimaram incenso a deuses estranhos,
e adoraram as obras das suas próprias mãos. Jeremias levou as mãos ao peito. As palavras cortavam como facas. Ele conhecia bem a idolatria e a corrupção do povo, mas ouvir da boca de Deus a sentença de destruição era algo que o abalava profundamente. Senhor, e o que eu devo fazer? Como posso falar algo tão duro a pessoas que amo, meus vizinhos, meus amigos, até minha própria família? Deus respondeu com firmeza, mas também com ternura. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te faça temer ainda mais diante deles. Jeremias respirou fundo, tentando conter o choro. Mas, e se eles se voltarem contra mim? Eis que hoje eu te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muro de bronze, contra toda esta terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Jeremias engoliu em seco. Sentia-se pequeno diante daquela responsabilidade, mas ao mesmo tempo, uma força invisível começava a crescer dentro dele. Eles lutarão contra ti, continuou o Senhor, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, para te livrar. O jovem profeta fechou os olhos, deixando as lágrimas rolarem livremente. Sabia que sua vida, daquele dia em diante, seria marcada por conflitos, dores e solidão, mas também sabia que Deus estava ao seu lado. Ao abrir os olhos novamente, as visões desapareceram. O campo voltou a ser apenas um campo. O céu, apenas um céu. Mas o peso da missão, esse jamais sairia de seu coração. Ele se levantou, respirou fundo e, com passos lentos, caminhou de volta para casa. O rosto estava pálido, mas os olhos agora carregavam um novo brilho. O brilho de alguém que carregava um chamado divino. E essa foi só a primeira imagem do que estava por vir. Jeremias caminhava pelas ruas estreitas de Jerusalém com o olhar baixo e o coração pesado. Desde as visões daquela noite, ele não conseguia dormir em paz. As palavras de Deus ecoavam em sua mente, martelando como um tambor. Eles me abandonaram, se curvaram a deuses estranhos. Ao passar pelas praças, o cheiro de incenso queimado invadia suas narinas, mas não era incenso dedicado ao Senhor, eram oferendas aos deuses estrangeiros, imagens de madeira e pedra que agora ocupavam lugar de destaque até nos arredores do templo. Jeremias parou diante de um pequeno grupo de homens e mulheres que, com risos e cantos, participavam de uma cerimônia pagã. O jovem profeta respirou fundo. Sabia que era o momento de falar. Escutem, ó casa de Israel, assim diz o Senhor. Sua voz tremia, mas era firme. Que injustiça encontraram os vossos pais em mim, para que se afastassem de mim e andassem após a vaidade, tornando-se vãos. As conversas cessaram. Todos se viraram para ele, surpresos. Quem é esse? Perguntou um homem de túnica vermelha. É Jeremias, o filho de Hilquias. Ouvi dizer que anda tendo visões, cochichou uma mulher ao lado. Jeremias avançou alguns passos. Vocês se esqueceram de quem tirou seus antepassados do Egito, que os guiou pelo deserto, por uma terra árida e sem água, por trevas e morte. Um dos comerciantes, irritado, interrompeu. E quem te deu autoridade para falar assim com a gente? Quem te colocou como juiz sobre nós? O sangue de Jeremias ferveu, mas sua voz não vacilou. Foi o próprio Senhor que falou comigo. Antes que eu nascesse, Ele me escolheu para isso. E eu lhes digo, vocês abandonaram a fonte de águas vivas para cavar cisternas rotas que não retêm água. Um silêncio desconfortável tomou conta da praça. Alguns o olhavam com desprezo, outros com medo. De repente, um jovem começou a rir. Água viva, cisternas, isso é loucura de menino, gritou ele, apontando para Jeremias. Outros o acompanharam na zombaria. Risos começaram a se espalhar. Jeremias respirou fundo e continuou. Vocês se prostituíram espiritualmente. Como uma mulher infiel ao seu marido, assim vocês têm sido com o Senhor. Correm atrás de ídolos, de deuses estrangeiros.
E depois vêm ao templo e dizem: estamos salvos, mas continuam nas mesmas práticas. O rosto de Jeremias corou de emoção. As palavras saíam agora como flechas. Ele olhou diretamente para os olhos de cada um. Quantos altares vocês construíram nos montes e debaixo das árvores frondosas? Quantas vezes traíram ao Senhor com outros deuses? Uma senhora mais idosa, coberta por véus coloridos, balançou a cabeça negativamente. Esse menino está amaldiçoando a cidade. Vai trazer má sorte. Outro homem gritou: alguém precisa calar esse louco antes que traga a ira dos deuses sobre nós. Jeremias fechou os olhos por um instante. Sentiu o peso do medo tentando tomar conta de si. Mas dentro de seu peito, a voz de Deus ecoou mais uma vez. Fala, Jeremias, não te cales, porque a minha palavra está em tua boca. O jovem profeta ergueu a cabeça. Se vocês não se arrependerem, virá destruição. E ela não tardará. Não pensem que este templo os salvará se continuarem na injustiça e na idolatria. Uma pedra passou raspando pelo seu ombro. Ele recuou. Vão embora. Não queremos ouvir mais essas ameaças, gritou um dos homens com o rosto vermelho de raiva. Jeremias respirou fundo e, com passos rápidos, deixou a praça. Seu coração batia descompassado. As lágrimas vieram sem que ele pudesse controlar. Correu até um canto isolado da cidade, perto do vale de Rinom, e ali caiu de joelhos. Senhor, estou tentando obedecer, mas eles me odeiam, me ridicularizam, não querem ouvir. A voz suave de Deus veio como consolo. Eles não ouvirão agora, Jeremias, mas você deve continuar, porque quando o juízo vier, todos saberão que um profeta esteve entre eles. Jeremias respirou fundo, limpou o rosto e se levantou. Sabia que aquele era apenas o começo, que as palavras que falara hoje seriam apenas as primeiras de muitas, e que a resistência do povo só aumentaria. Mas a raiva dele só estava começando a crescer. Antes de continuar, queremos pedir sua ajuda. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, você nos ajuda a levar mais histórias profundas e impactantes da Bíblia, como a de Jeremias, para alcançar mais corações sedentos por esperança e respostas. Agora, seguimos com a jornada deste profeta que enfrentou rejeição, solidão e um silêncio divino, quase insuportável. Jeremias caminhava pelos portões da cidade com o rosto abatido. As palavras de Deus ainda queimavam em seu coração como brasas vivas, mas a cada dia que passava, era como se sua voz ecoasse no vazio. Ele parou bem no meio da entrada principal de Jerusalém, onde comerciantes gritavam ofertas, crianças corriam brincando e anciãos conversavam sobre política e negócios. Respirando fundo, Jeremias ergueu a voz. Povo de Jerusalém, escutem a palavra do Senhor. Sua garganta doía, mas ele prosseguiu. Percorram as ruas da cidade, olhem ao redor, procurem nas praças. Será que conseguem encontrar um só homem justo? Alguém que pratique a verdade? Se encontrarem, o Senhor perdoará a cidade inteira. Alguns pararam por curiosidade, outros olharam com desprezo. Um vendedor de frutas murmurou: lá vem o filho do sacerdote com suas palavras de desgraça. De novo, uma mulher que vendia tecidos cochichou: ele só sabe falar de calamidade. Está assustando os fregueses. Mas Jeremias não se calou. O Senhor disse: ainda que eles digam juro pelo Senhor, estão mentindo. Suas palavras são vazias, suas mãos estão sujas de injustiça. Os ricos oprimem os pobres, as viúvas choram, os órfãos estão abandonados, e vocês continuam vivendo como se nada fosse acontecer. Do meio da multidão, um homem gritou: Jeremias, já estamos cansados de ouvir essas ameaças. Por que Deus destruiria Jerusalém? Esta é a cidade dele. Aqui está o templo, aqui estão os sacerdotes. Jeremias olhou fixamente para o homem. Não se enganem, o templo não é escudo para a maldade de vocês. Deus vê o coração, e o de vocês está corrompido. O povo começou a se agitar. Alguns riam, outros gritavam insultos. Louco, profeta do caos.
Vai procurar outro lugar para pregar suas desgraças. Jeremias sentiu as pernas fraquejarem. Seu estômago doía como se fosse dar um nó. A dor emocional se transformava em dor física. Ele recuou alguns passos, mas a voz de Deus veio mais uma vez, como um sussurro forte dentro dele. Fala, Jeremias, não temas, eu sou contigo. Ele respirou fundo e continuou. Desde o menor até o maior, todos estão corrompidos. Até os sacerdotes, até os profetas, falam mentira em meu nome. Dizem paz, paz, mas não há paz. Alguém arremessou uma pedra em sua direção. Ela caiu ao lado de seus pés. Jeremias olhou para a pedra e depois para os rostos cheios de ódio que o cercavam. Uma senhora idosa, com voz trêmula, gritou: Vai embora daqui, Jeremias. Você só traz má sorte. Você amaldiçoa a cidade com suas palavras. Jeremias abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. Senhor, sussurrou ele em oração. Por que o meu coração dói tanto? Por que sinto como se estivesse sendo rasgado por dentro? Eu só estou dizendo o que o Senhor me mandou dizer, mas eles me odeiam, eles me rejeitam. O Espírito de Deus respondeu no íntimo de sua alma: Meu filho, eles têm coração obstinado, endurecido como pedra, mas você deve continuar, porque o dia da colheita de suas ações está próximo. Jeremias enxugou as lágrimas com a manga da túnica. Mesmo com o rosto avermelhado e os olhos inchados, ele respirou fundo e continuou andando pelas ruas. Ao passar por um grupo de jovens que brincavam próximos aos muros da cidade, ouviu um deles cantarolar em tom de zombaria: Lá vai o profeta do fim, o mensageiro da tristeza. Cuidado, ele pode amaldiçoar você também. Outros riram alto. Jeremias seguiu sem olhar para trás. O caminho de volta até a sua casa em Anatote parecia mais longo do que nunca. O peso da solidão o acompanhava como uma sombra. Ao chegar em seu quarto, ajoelhou-se com as mãos no rosto. Senhor, até quando? Até quando terei que suportar essa rejeição? Do lado de fora, o som da cidade seguia como se nada tivesse acontecido. As pessoas continuavam suas vidas, comprando, vendendo, rindo, como se a palavra de Deus fosse apenas o discurso de um lunático. Mas Jeremias sabia, a zombaria era só o começo. O desprezo estava virando raiva, e a raiva, em breve, se transformaria em perseguição. E o que começou com zombarias, logo viraria perseguição. Os portões do templo de Jerusalém estavam cheios de gente naquela manhã. Era dia de grande movimentação. Pessoas de todas as partes de Judá vinham para fazer seus sacrifícios e trazer suas ofertas. Havia um clima de religiosidade no ar, mas para Jeremias aquilo era uma ilusão perigosa. Com os olhos fixos nas escadarias do templo, ele respirou fundo. O coração batia acelerado. Suas mãos suavam frio. Sabia que aquele seria um dos momentos mais difíceis de sua vida. Mas Deus havia sido claro na ordem. Ponha-se à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Jeremias subiu os degraus com passos firmes, parou no topo, respirou fundo e então ergueu a voz. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês que entram por estas portas para adorar ao Senhor. As conversas pararam, as cabeças começaram a se virar. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam os seus caminhos e as suas ações, e eu os deixarei habitar neste lugar. Um dos sacerdotes, de nome Azarias, franziu a testa e se aproximou. O que você está fazendo, Jeremias? Aqui não é lugar para esse tipo de discurso. Mas Jeremias continuou sem hesitar. Não confiem nestas palavras enganosas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Alguns fiéis começaram a murmurar. Como assim? Ele está dizendo que o templo não nos protege? Perguntou um homem com túnica de linho. Jeremias apontou diretamente para os sacerdotes que estavam ao lado do altar. Vocês que roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que não conhecem.
E depois vêm e ficam de pé diante de Deus, neste templo, dizendo: estamos seguros. Azarias, vermelho de raiva, gritou: chega, Jeremias, você está manchando a santidade da casa do Senhor. Jeremias desceu um degrau e olhou fixamente para o sacerdote. Santidade, que santidade há aqui? Vocês transformaram este lugar em um covil de ladrões. O povo começou a se agitar. Uns cochichavam, outros balançavam a cabeça em reprovação. Blasfêmia! Gritou um homem. Esse rapaz precisa ser silenciado, disse outro. Jeremias não recuou. Lembrem-se de Siló, onde o Senhor fez habitar o seu nome no passado, e vejam o que aconteceu lá, porque o povo foi rebelde. Assim também acontecerá aqui, se vocês não se arrependerem. Os sacerdotes indignados começaram a discutir entre si. Não podemos deixar isso continuar. Ele está enfraquecendo a fé do povo. E se amanhã mais gente começar a repetir essas palavras, vai causar pânico. Ele é uma ameaça ao culto, à ordem e até à estabilidade do reino. Jeremias ouviu os murmúrios, mas manteve-se firme. Assim diz o Senhor: eis que trarei sobre esta cidade um mal que fará os ouvidos de todos que ouvirem zumbirem de terror. Um silêncio mortal se seguiu. Os rostos antes indignados agora estavam congelados entre o medo e a fúria. Azarias se aproximou de outro sacerdote e, num tom de voz baixo, mas firme, disse: não podemos deixar que ele continue. Precisamos nos reunir com os demais e decidir o que fazer com esse jovem. Jeremias desceu as escadas do templo com o olhar fixo no chão, sentindo o peso invisível das ameaças ao seu redor. Enquanto caminhava pelas ruas estreitas de Jerusalém, sentia os olhares de reprovação, ouvia sussurros e percebia o começo de algo maior, algo que não terminaria bem. Ao chegar em casa, ajoelhou-se no chão frio e orou: Senhor, o que mais está por vir? Até quando? E a resposta veio, fria como o vento daquela noite: eles vão resistir a ti, Jeremias, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo. Eles começaram a planejar como silenciá-lo para sempre. A tensão dos últimos dias ainda apertava o peito de Jeremias. Após o confronto direto com os líderes religiosos no templo, a cidade inteira parecia diferente. Olhares desconfiados, sussurros pelas esquinas, portas se fechando rapidamente ao vê-lo passar. Jeremias decidiu retornar a Anatote. Precisava de um pouco de silêncio, de ar puro, de distância daquele ambiente pesado de Jerusalém. Ao chegar, viu as mesmas ruas de terra batida, as casas simples de pedra, os campos onde havia brincado quando criança. Por um instante, sentiu um breve alívio, mas essa paz não duraria muito. Enquanto caminhava em direção à casa de seu pai, Ilquias ouviu seu nome sendo dito, mas de forma baixa, sussurrada: Jeremias, ele está ali. Precisamos fazer algo logo, antes que ele traga mais desgraça para nossa terra. Jeremias parou. Seu coração disparou. Virou-se rapidamente, mas os homens que falavam desapareceram atrás de uma esquina. Tentando ignorar, seguiu em frente. Ao entrar em casa, foi recebido por sua mãe com um sorriso tenso. Filho, por favor, evite ficar andando por aí. As pessoas estão incomodadas com suas pregações. Mãe, respondeu Jeremias olhando nos olhos dela, eu apenas estou dizendo o que Deus mandou. Ilquias, seu pai, saiu de um cômodo ao lado, com o semblante carregado. Jeremias, disse com voz grave, tem horas que é melhor guardar silêncio. Não provoque mais a ira do povo. Jeremias suspirou profundamente, evitando o olhar dos dois. Mais tarde, já sozinho em seu quarto, ajoelhou-se. Senhor, o que está acontecendo? Por que até aqui? Na minha própria cidade, sinto esse peso, essa ameaça invisível. Foi então que a resposta de Deus veio, não como uma visão, mas como uma revelação direta ao seu coração. Jeremias, eu te fiz saber e me mostrei a ti, para que soubesses as intenções deles. Os homens de Anatote planejam tirar tua vida. Disseram, não profetizes mais em nome do Senhor, para que não morras por nossas mãos.
Jeremias arregalou os olhos. Um frio percorreu sua espinha. Levantou-se apressadamente e correu até a janela. Olhou para a rua, tentando identificar rostos suspeitos. Sua mente começou a girar. Os homens da minha cidade, meus vizinhos, pessoas que cresceram comigo, até meus parentes. No dia seguinte, decidiu sair cedo e caminhar até o campo. Precisava de ar, precisava pensar. Ao passar por um grupo de homens, ouviu um deles dizer em voz baixa: "Será fácil. Quando ele estiver sozinho, vamos pegá-lo." Outro respondeu: "Ninguém vai sentir falta. Ele só traz problema." Jeremias apertou os punhos. As lágrimas ardiam, mas ele se obrigou a manter a cabeça erguida. No meio do campo, caiu de joelhos. "Senhor, como suportar isso? Eles são o meu próprio povo, minhas raízes, meus amigos de infância. Agora querem me matar." A voz de Deus veio mais uma vez, desta vez com um tom de julgamento. "Eis que eu castigarei os homens de Anatote. O juízo virá sobre eles. Os seus jovens morrerão à espada. Seus filhos e filhas morrerão de fome. Nenhum deles ficará, porque tramaram o mal contra ti, Jeremias, o meu profeta." Jeremias, com o rosto no chão, chorou como uma criança. "Senhor, mas eles são meus, minha cidade, minha gente." Deus permaneceu em silêncio. A decisão já estava tomada. Ao voltar para casa, sua mãe o olhou preocupada. "Filho, você está bem?" Jeremias apenas balançou a cabeça sem dizer uma palavra. O peso daquela traição, da rejeição dos seus próprios, era mais doloroso do que qualquer ameaça dos estrangeiros. Naquela noite, deitado em sua cama, Jeremias olhou para o teto de sua pequena casa em Anatote e se perguntou quantos dos que dormiam ali ao lado estavam planejando sua morte. Mas essa não seria a última facada que Jeremias receberia. Naquela noite, Jeremias mal conseguiu dormir. Seus olhos estavam inchados, a garganta seca, e o peso da traição de sua própria cidade ainda o sufocava. Deitado em seu leito simples, olhava para o teto enquanto o pensamento o corroía. "Por que, Senhor? Por que tanto ódio? Por que tanto sofrimento? Tudo o que faço é obedecer, e em troca recebo ameaças, desprezo, e agora até a morte tramada pelos meus próprios vizinhos." Logo ao amanhecer, Jeremias saiu de casa em silêncio. Caminhou até um local afastado, um canto do campo que costumava ser seu refúgio secreto desde a infância. Ali, sozinho, caiu de joelhos, seu rosto encostado na terra úmida. "Senhor, por que prospera o caminho dos perversos? Por que todos os traidores vivem em paz?" Perguntou com a voz embargada, os lábios tremendo. O vento soprou leve, mas o silêncio parecia gritar ao seu redor. "Tu os plantas, e eles criam raízes, crescem, dão fruto, e eu só encontro dor. Até os que tramam contra mim vivem sorrindo, como se nada fosse acontecer com eles." As lágrimas escorriam sem parar. Jeremias se curvou ainda mais. "Senhor, arranca-os como ovelhas para o matadouro. Prepara-os para o dia da matança, porque o meu coração não aguenta mais." E a voz de Deus veio, com a firmeza de sempre, mas agora com uma pergunta que cortou a alma de Jeremias. "Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se te sentes seguro apenas em terra de paz, o que farás na floresta do Jordão?" Jeremias engoliu em seco. O peso daquelas palavras era claro. Se você acha que já sofreu muito, prepare-se. O que vem pela frente será ainda mais difícil. O jovem profeta respirou fundo, tentando conter o soluço. "Senhor, então, o que mais virá? Já perdi amigos, vizinhos, até minha família me virou as costas. Agora, até os sacerdotes me odeiam, e o povo ri de mim, me chama de louco." Deus respondeu com uma promessa, mas não era uma promessa de alívio. "Eu te fortaleço, mas saiba, você será sozinho nesta missão. Não casarás, não terás filhos. Você será um sinal vivo, um lamento constante, uma advertência ambulante." As palavras pesaram como rochas sobre os ombros de Jeremias. Com os olhos vermelhos, ele gritou: "Maldito o dia em que nasci.
o dia em que minha mãe me deu à luz. Que esse dia não seja abençoado, porque saí do ventre só para ver dor, sofrimento e vergonha. Por um momento, o eco da sua própria voz foi a única resposta que ouviu. Mas Deus, com sua misericórdia, voltou a falar, e desta vez trouxe um raio de esperança, mesmo que pequeno. Se tu te converteres, eu te restaurarei, e estarás diante de mim. E se separares o precioso do vil, serás como a minha boca. Eu farei com que voltem para ti, mas tu não voltarás para eles. Jeremias enxugou o rosto com as próprias mãos sujas de terra. Senhor, então, não importa o quanto eu chore, o quanto doa, eu vou continuar, porque tu estás comigo, mesmo que tudo ao redor me odeie. E assim, o jovem profeta se levantou, cambaleante, exausto, mas com a convicção renovada. Mas o povo só via um homem que chorava, e foi naquele período que começou a se espalhar pelos becos e vielas de Jerusalém, um apelido que o acompanharia pelo resto da vida. O profeta chorão. As crianças riam dele nas esquinas, os adultos o apontavam nas ruas e os líderes continuavam a arquitetar maneiras de fazê-lo calar. Jeremias suspirou fundo, olhando para o céu. Se ser teu profeta significa carregar essa dor, então que assim seja, disse em voz baixa. Mas o choro de Jeremias ainda estava longe de terminar. O som das conversas em Jerusalém estava mais tenso do que nunca. Por onde passava, Jeremias ouvia risos disfarçados, olhares de desprezo, e agora sussurros mais perigosos. Ele está ficando fora de controle. Não podemos deixar que continue a espalhar esse terror. Jeremias, com o olhar fixo no chão, caminhava em direção à casa do oleiro. Deus havia lhe dado uma nova instrução, uma lição que ele precisaria vivenciar antes de transmitir ao povo. Ao chegar ao local, viu o oleiro trabalhando. O homem moldava um vaso de barro, girando a roda com os pés e moldando com as mãos calejadas. Jeremias observou em silêncio. O vaso que estava nas mãos do oleiro se quebrou. Sem hesitar, o homem amassou o barro e começou a recomeçar, dando nova forma. A voz de Deus sussurrou ao coração de Jeremias naquele instante. Não poderei eu fazer convosco como este oleiro, ó casa de Israel? Assim como o barro está na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias respirou fundo. As lágrimas ameaçaram cair mais uma vez, mas ele se controlou. Sabia o que precisava fazer. Na manhã seguinte, Jeremias se levantou cedo, pegou um vaso de barro novo e caminhou pelas ruas em direção ao vale de Inom, conhecido como lugar de sacrifícios pagãos e idolatria. Ali, reuniu um grupo de líderes e anciãos. Ouçam a palavra do Senhor, ó reis de Judá, habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos: trarei tal mal sobre este lugar, que fará zumbir os ouvidos de todos os que ouvirem. Os homens se entreolharam. Lá vem ele de novo, com essas profecias de desgraça, murmurou um dos líderes. Jeremias não parou. Porque me abandonaram e profanaram este lugar, queimaram incenso a outros deuses e encheram este lugar com sangue de inocentes. Com as mãos trêmulas, mas decidido, Jeremias ergueu o vaso de barro acima da cabeça. Assim diz o Senhor: como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais ser consertado, assim quebrarei este povo e esta cidade. E com toda a sua força atirou o vaso ao chão. O som do barro se despedaçando ecoou pelo vale. O grupo que o acompanhava recuou assustado. Um dos sacerdotes gritou: isso é um insulto! Ele está amaldiçoando Jerusalém diante de todos. Outro, vermelho de raiva, avançou um passo. Alguém precisa calar esse homem antes que o povo entre em pânico. Jeremias, com os olhos ardendo, continuou: eu apenas estou dizendo o que Deus mandou. O juízo é certo. Se não houver arrependimento, a destruição será total. Na volta para a cidade, Jeremias passou por uma rua movimentada. Algumas crianças, ao vê-lo, começaram a imitar sua voz. Assim diz o Senhor: destruição,
morte. Zombavam, rindo em coro. Um dos comerciantes cuspiu no chão ao vê-lo passar. Ele só traz desgraça. Maldito seja o dia em que nasceu. Jeremias manteve os olhos no chão, mas cada palavra, cada olhar, cada risada cortavam sua alma como uma lâmina. Em casa, ao final do dia, ele se deitou de lado, encolhido. Senhor, até quando? Até quando a minha vida será só dor e rejeição? Mas a resposta de Deus veio dura como sempre. Levanta-te, Jeremias, há mais que você precisa dizer. E o povo ainda não ouviu o pior. No dia seguinte, enquanto atravessava a praça do mercado, notou um grupo de homens de olhar hostil se aproximando. Eles o cercaram. Um deles, com a voz carregada de raiva, disse: Você pensa que suas palavras duras ficarão sem resposta? Já estamos cansados das suas ameaças. E você vai pagar por elas. Jeremias não teve tempo de reagir. Sentiu uma mão forte segurando seu braço. E então, um soco veio em seu rosto. Seu corpo caiu ao chão. As pessoas ao redor assistiam, algumas com indiferença, outras com um sorriso discreto nos lábios. E quando as palavras já eram duras, a violência física começaria. O gosto metálico de sangue ainda estava na boca de Jeremias. Seus lábios estavam cortados, o olho começava a inchar, e a dor no estômago fazia com que respirar fosse um esforço. Ele mal conseguia manter-se de pé quando foi arrastado até os portões da cidade. Vamos acabar com essa palhaçada de uma vez, gritou Passur, o sacerdote responsável pela segurança do templo, enquanto empurrava Jeremias pelas costas. O povo se aglomerava ao redor. Crianças apontavam. Mulheres balançavam a cabeça em sinal de reprovação. Homens murmuravam ofensas. Passur parou bem em frente à porta superior de Benjamim, um dos pontos mais movimentados de Jerusalém. Ali, todos passavam diariamente. Não havia como não ver o que estava prestes a acontecer. Com um gesto brusco, ordenou que os guardas amarrassem Jeremias a uma das colunas de pedra. As cordas apertaram os pulsos do profeta, fazendo o sangue circular com dificuldade. Jeremias, ouça bem, gritou Passur com o rosto vermelho de raiva. Você tem espalhado medo, tem causado alvoroço, tem desrespeitado o templo e os líderes de Judá. Agora vai aprender o que acontece com quem desafia a ordem desta cidade. Sem esperar resposta, Passur deu o primeiro golpe. Um tapa forte que fez a cabeça de Jeremias girar para o lado. O povo aplaudiu. Bata de novo, que ele aprenda, gritou um homem da multidão. Passur atendeu ao pedido. O segundo golpe foi um soco no estômago. Jeremias dobrou-se, tentando recuperar o ar. Outro guarda chutou suas pernas, fazendo-o cair de joelhos. Mesmo assim, com os olhos turvos e a respiração difícil, Jeremias reuniu as últimas forças para falar. Passur, o Senhor te chamou por outro nome. Não mais Passur, mas Magor Missabib, terror por todos os lados. A multidão silenciou por um instante. Alguns se entreolharam, confusos. Passur, ainda mais irritado, cuspiu no chão ao lado de Jeremias. Levem-no, coloquem-no no tronco, e amanhã vamos ver se ele ainda tem tanta coragem para profetizar. Jeremias foi arrastado e preso em um cepo público, uma estrutura de madeira onde seus braços e pescoço foram presos, deixando-o exposto ao sol, ao frio da noite e, principalmente, à vergonha pública. Durante todo o dia, as pessoas passavam, lançando insultos. Aí está o profeta do terror. Onde está o seu Deus agora, Jeremias? Quem sabe amanhã você volta com profecias de paz, não é? As crianças jogavam pedras pequenas e frutas podres. Alguns cuspiam em sua direção. Jeremias, com os músculos doloridos, mal conseguia mover-se. Seus olhos ardiam e a garganta seca só permitia que ele murmurasse palavras inaudíveis. Durante a madrugada, quando as ruas ficaram vazias, ele finalmente chorou. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Cada dia sou motivo de zombaria. Todos zombam de mim.
O eco de suas próprias palavras parecia zombar de volta. Sempre que falo, grito, proclamo violência e destruição, e a tua palavra tem sido para mim motivo de afronta e escárnio, todo dia. Ele fechou os olhos com força, tentando controlar o choro, mas era impossível. Pensei em não falar mais em teu nome. Pensei em me calar, mas era como fogo ardente, preso em meus ossos. Tentei contê-lo, mas não pude. Jeremias chorava alto agora, sem se importar se alguém ouviria. Senhor, eu ouvi muitos dizendo, há terror por todos os lados. Denunciem-no, vamos acusá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam minha queda, dizem, talvez ele se deixe enganar. Então prevaleceremos sobre ele e nos vingaremos dele. O silêncio da madrugada só tornava o sofrimento mais insuportável. No amanhecer seguinte, os guardas o soltaram do cepo. Jeremias caiu ao chão, exausto, com o corpo inteiro latejando. Passur aproximou-se com um sorriso cínico. Você aprendeu a lição, Jeremias? Está pronto para calar essa boca amaldiçoada? Com dificuldade, Jeremias levantou o olhar. Passur, a tua punição ainda está por vir, sussurrou com a voz rouca, mas cheia de convicção. Enquanto cambaleava de volta para casa, Jeremias sentia o peso da vergonha, da dor física e da solidão, como nunca antes. Ao entrar em sua humilde morada, caiu ao chão mais uma vez, e ali, em meio ao pó, ao sangue e às lágrimas, murmurou, maldito o dia em que nasci, o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito seja, e o abismo de sua dor só se aprofundaria. O corpo de Jeremias ainda carregava as marcas das agressões. As costas doíam, os pulsos estavam feridos das amarras e os olhos carregados de tristeza e cansaço. Mas a missão continuava. O povo de Jerusalém continuava em festa, como se nada estivesse acontecendo. Falsos profetas caminhavam pelas praças, pregando mensagens de esperança falsa, promessas de paz e prosperidade. Um deles, o mais popular entre todos, era Ananias, filho de Azur. Naquele dia, o pátio do templo estava lotado. O som de vozes se misturava ao cheiro de incenso e ao barulho de animais sendo preparados para o sacrifício. Jeremias, com passos lentos, atravessou a multidão. Sua presença, como sempre, causava um incômodo visível. Ananias estava em pé, sobre uma pequena plataforma improvisada. Sua voz era firme, seu discurso sedutor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Dentro de 2 anos, quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor levou serão trazidos de volta. E também todos os exilados voltarão para casa. Paz e vitória estão chegando. O povo aplaudiu. Sorrisos se espalharam. Finalmente, uma palavra que eles queriam ouvir. Jeremias parou, encarando Ananias. Respirou fundo e, com voz trêmula, mas decidida, respondeu, Amém. Que o Senhor faça assim, que Ele cumpra as palavras que você profetizou e que traga de volta os utensílios e o povo. Houve um breve silêncio. As pessoas se entreolharam. Jeremias deu um passo à frente. Mas, ouça bem, Ananias, e vocês todos que estão aqui, os profetas que vieram antes de mim e antes de ti, profetizaram guerra, mal e peste contra muitos reinos e grandes nações. O profeta que profetiza paz será conhecido como verdadeiro apenas quando a palavra dele se cumprir. Ananias fechou a expressão. Aproximou-se de Jeremias com passos rápidos. Num gesto repentino, pegou o jugo de madeira que Jeremias carregava sobre os ombros como sinal profético e o quebrou diante de todos. O barulho da madeira partindo ecoou como um trovão entre a multidão. Assim diz o Senhor, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, gritou Ananias, com os olhos fixos em Jeremias. O povo explodiu em aplausos. Alguns até dançaram de alegria. Jeremias, humilhado, baixou a cabeça. Sem dizer mais uma palavra, virou-se e foi embora. Mas no silêncio da sua caminhada solitária, Deus falou com ele novamente. Vai,
e diz a Ananias: assim diz o Senhor, jugos de madeira você quebrou, mas em lugar deles eu farei jugos de ferro. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: um jugo de ferro porei sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais do campo entreguei a ele. O suor escorria pelo rosto de Jeremias, enquanto voltava para o pátio do templo. Desta vez, sua voz era como uma espada. Ananias, ouça agora, o Senhor não te enviou, e você fez este povo confiar em mentiras. Portanto, assim diz o Senhor: eis que te tirarei de sobre a face da terra, morrerás neste ano, porque falaste rebelião contra o Senhor. Um silêncio mortal caiu sobre a multidão. Ananias tentou manter o olhar firme, mas sua pele perdeu a cor. O sorriso, antes fácil, desapareceu. Alguns tentaram rir. Outros apenas se afastaram, com medo. Os dias seguintes foram de tensão. O nome de Ananias estava em todas as conversas e, como Jeremias havia dito, ainda dentro daquele mesmo ano, Ananias caiu doente e morreu. A notícia correu como fogo. Jeremias, sozinho em sua casa, com o olhar perdido na parede, refletia sobre tudo aquilo. Senhor, falar a verdade custa vidas, até mesmo a minha segurança. Até quando? Mas não houve resposta. Ele sabia que essa era apenas mais uma batalha e que a guerra maior ainda estava por vir. Mas a maior provação de sua vida ainda estava por vir. O sol mal havia nascido quando Jeremias, com os olhos inchados e o corpo cansado, saiu para caminhar. As ruas de Jerusalém estavam silenciosas àquela hora, mas dentro dele, um turbilhão de pensamentos não o deixava em paz. A morte de Ananias ainda era um peso em sua consciência. Por mais que ele soubesse que a palavra vinha de Deus, o peso da consequência caía como uma pedra sobre o peito. Senhor, até quando? Até quando serei o mensageiro da dor? Murmurava enquanto caminhava. Foi quando, de forma inesperada, a voz de Deus veio, clara, direta, como um raio cortando o céu de um dia claro. Jeremias, você não se casará, nem terá filhos, nem filhas neste lugar. Jeremias parou de andar. O vento soprou, fazendo com que sua túnica balançasse. Por um instante, pensou ter ouvido errado. Senhor, o que disseste? Perguntou com a voz trêmula. A resposta de Deus foi firme e dolorosa. Neste lugar não haverá casamentos, nem nascimentos que tragam alegria, porque grande será a dor que virá. Filhos e filhas morrerão de enfermidades, de fome e a espada. Jeremias sentiu um frio percorrer sua espinha. Levou as mãos ao rosto. Desde pequeno, ele sonhava em ter uma família, uma esposa com quem dividir os dias, filhos que corressem pelas ruas de Anatote. Mas agora, tudo aquilo lhe seria negado. Senhor, por quê? Por que eu? Chorou caindo de joelhos ali mesmo, em meio à poeira da rua. A voz de Deus continuou, sem pausa, como se cada palavra fosse um golpe a mais. Não participes de festas, nem de lutos, nem de celebrações, porque farei cessar neste povo o som de alegria, o som de riso, o canto do noivo e o canto da noiva. As lágrimas escorriam pelo rosto de Jeremias. Então estarei só, completamente só, murmurou. Ele se levantou, caminhando de volta para casa como um homem que carregava o mundo nas costas. O olhar distante, os ombros caídos, o coração pesado. Ao passar por um grupo de jovens, viu um deles sorrindo para uma moça. Outros preparavam instrumentos para uma festa de casamento que aconteceria naquela noite. Jeremias parou por um instante, observando de longe. Nunca viverei isso, pensou com os olhos marejados. Naquela noite, enquanto o som de músicas e celebrações ecoava ao longe, Jeremias ficou sentado sozinho em um canto do seu quarto. A escuridão parecia mais profunda que o normal. Senhor, será que algum dia mesmo, haverá um momento de alegria para mim? O silêncio foi a única resposta. Os dias seguintes
foram ainda mais dolorosos. Os convites para reuniões sociais cessaram. Os amigos que restavam se afastaram. Até os familiares pararam de visitá-lo. Ele passou a ser visto como o homem da tristeza, o profeta da lágrima, aquele que não tinha esposa, nem filhos, nem festas, apenas lágrimas, luto e palavras de juízo. Durante uma madrugada, Jeremias se arrastou até um canto isolado no campo e ergueu sua voz ao céu estrelado. Senhor, Tu és minha força, minha fortaleza, mas o meu coração está quebrado. Não tenho ninguém, nenhum abraço, nenhuma palavra de conforto, nada além de Ti. As palavras saíram como soluços. O peso do isolamento era esmagador, mas Deus, mais uma vez, apenas respondeu com a certeza de que o caminho de Jeremias ainda tinha muito mais por vir e que, infelizmente, a solidão que ele sentia agora era apenas o começo de um isolamento ainda mais profundo, que ultrapassaria as paredes de sua casa e alcançaria sua alma. E o isolamento de Jeremias não seria apenas emocional. O calor era sufocante. O sol queimava a pele e o suor escorria pela testa de Jeremias enquanto ele caminhava lentamente pelas trilhas de terra seca, com o cinto de linho bem ajustado em torno da cintura. Deus havia dado uma ordem estranha, diferente de tudo o que Jeremias já ouvira. Pega um cinto de linho, coloca-o nos teus lombos, mas não o laves em água. No começo, Jeremias não entendeu. Senhor, um cinto? E o que significa isso? Perguntou, olhando para o pedaço de tecido. A voz de Deus foi clara. Este cinto será um sinal, uma lição visível para o povo de Judá. E assim Jeremias obedeceu. Por dias, carregou aquele cinto de linho, sentindo o calor do tecido apertado contra sua pele. Caminhava pelas ruas de Jerusalém com ele, passando pelos olhares de desprezo e pelos sussurros maldosos. Olhem só, agora ele virou modelo de moda estranha. Riam alguns, outros apenas ignoravam, mas Jeremias sabia que aquela ordem tinha um propósito maior. Certo dia, enquanto estava em oração, Deus falou novamente. Levanta-te, Jeremias, vai ao rio Eufrates e esconde ali o cinto, numa fenda da rocha. Jeremias arregalou os olhos. Senhor, o Eufrates, tão longe assim? A resposta veio seca, sem espaço para discussão. Vá! E assim, com passos firmes, Jeremias partiu. A viagem foi longa, cansativa. O caminho até o Eufrates era difícil, com trechos íngremes e poeirentos. Ao chegar à margem do grande rio, ele parou. Olhou para as águas escuras e profundas. O vento trazia um cheiro úmido de barro e folhas em decomposição. Com as mãos trêmulas, Jeremias pegou o cinto e o escondeu entre as pedras, em uma fenda úmida. Senhor, está feito, murmurou. Sem entender completamente, ele iniciou o caminho de volta para Jerusalém. Algumas semanas se passaram. Então, a voz de Deus veio novamente. Mais uma vez, direta e inesperada. Jeremias, volta ao Eufrates. Pega o cinto. O que escondeste lá? Jeremias respirou fundo, pegou sua sacola de viagem e, mesmo cansado, obedeceu. O trajeto parecia ainda mais longo desta vez. Ao chegar, suas mãos tremiam ao procurar a fenda na rocha. Quando finalmente encontrou o cinto, o que viu partiu seu coração. O tecido estava podre, rasgado, manchado, completamente inútil. Ele ergueu o cinto com cuidado, tentando evitar que os pedaços se desfizessem em suas mãos. Senhor, está destruído, não serve mais para nada. A voz de Deus ecoou-os como trovão. Assim também destruirei o orgulho de Judá e a grande arrogância de Jerusalém. Este povo, que deveria estar junto a mim como este cinto estava junto aos teus lombos, se tornou inútil, podre, incapaz de me representar. Jeremias caiu de joelhos ali mesmo, com os olhos marejados. Senhor, eles não querem ouvir e agora nem sequer conseguem enxergar o próprio estado. Ao voltar para Jerusalém, Jeremias carregava o cinto apodrecido nas mãos, como um sinal, um alerta,
um símbolo de tudo o que estava por vir. Enquanto caminhava pelas ruas, com o rosto abatido e o cinto desfeito, ouviu novamente os risos e a zombaria. Lá vem o profeta do terror, agora com um trapo na mão. Outro homem gritou: vai nos amaldiçoar com esse pano sujo também, Jeremias? O profeta parou, respirou fundo e respondeu com a voz embargada, mas firme: assim como este cinto está inútil, vocês também estão, se não se arrependerem. O povo apenas riu e seguiu seu caminho, mas dentro do coração de Jeremias, o peso da mensagem só aumentava, e logo não seriam mais símbolos, mas realidade brutal. O cheiro de madeira queimada e carne podre enchia as ruas de Jerusalém. As muralhas da cidade tremiam com os sons dos tambores de guerra e com o arrastar das máquinas de cerco da Babilônia. O medo era palpável. Crianças choravam nos cantos das casas, mães choravam pelos filhos e os homens apenas olhavam para o horizonte com olhos vazios. Jeremias, com os cabelos desgrenhados e o rosto marcado por semanas de prisão, sentia o peso do caos por todos os lados. Estava preso no átrio da guarda, por ordem do rei Zedequias. Dentro da cela improvisada, ele podia ouvir os gemidos do povo, o desespero dos soldados e o lamento dos famintos. Certa manhã, o próprio rei Zedequias veio até ele. Jeremias, fale a verdade. Existe alguma palavra da parte do Senhor para mim? Perguntou o rei com os olhos fundos de insônia. Jeremias, com voz fraca, mas firme, respondeu: sim, há, e ela é esta. Você será entregue nas mãos do rei da Babilônia. O rei desviou o olhar, como se quisesse fugir da sentença. Por que você insiste nisso, Jeremias? Por que sempre anuncia o mal? Por que não diz algo bom, como os outros profetas? Jeremias respirou fundo. Porque esta é a verdade, ó rei. Não posso falar senão aquilo que o Senhor me manda dizer. O rei virou-se sem responder, deixando Jeremias mais uma vez sozinho. Os dias seguintes foram ainda mais sombrios. A comida começou a acabar. As pessoas reviravam os montes de lixo atrás de migalhas. Algumas famílias desesperadas começavam a fazer coisas impensáveis para sobreviver. Uma tarde, enquanto Jeremias meditava, ouviu passos apressados. Baruque, seu fiel escriba e amigo, conseguiu aproximar-se da cela. Jeremias, há rumores, dizem que a cidade não aguentará por muito mais tempo. As reservas estão acabando. Há mães, Senhor, mães que estão sacrificando os próprios filhos para ter o que comer. Jeremias fechou os olhos com força. As lágrimas brotaram antes mesmo que ele pudesse controlá-las. O que eu profetizei está acontecendo, murmurou com a voz embargada. Foi então que, naquele momento de completo desespero, Deus falou com ele, mais uma vez, de maneira surpreendente. Jeremias, teu primo Hanamel, virá até ti, dizendo: compra o meu campo em Anatote, pois tens o direito de resgate. Compra-o. Jeremias mal acreditou. Senhor, comprar um campo, agora, no meio da guerra, quando a cidade está prestes a cair? Mas Deus foi claro. É um sinal, um testemunho, uma promessa de que um dia os campos voltarão a ser comprados, as casas reconstruídas e o povo restaurado. Poucos dias depois, como Deus havia dito, Hanamiel apareceu diante de Jeremias. Primo, quero que compres o meu campo em Anatote. Tens o direito de posse e preciso vender. Jeremias, com os olhos marejados, respirou fundo. Mesmo encarcerado, mesmo vendo a cidade à beira da destruição, ele retirou o pouco que tinha e fez questão de realizar a compra de forma pública e oficial. Baruque, escreva tudo em um documento, pese a prata, chame testemunhas, tudo deve ser feito corretamente. Enquanto o documento era selado e guardado em um vaso de barro para futura preservação, Jeremias olhou para o céu por entre as grades de sua cela. Senhor, eu obedeço, mesmo sem entender, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Eu confio, mas enquanto as testemunhas se afastavam e enquanto o rei Zedequias continuava a ignorar os avisos,
As trombetas babilônicas começaram a soar mais alto do lado de fora das muralhas. Jerusalém estava no limite. O cerco se apertava, a fome aumentava, o desespero se espalhava como praga. Jeremias sabia que antes que a esperança viesse, o desespero atingiria seu ápice. Mas antes da esperança, viria o desespero mais profundo. O céu de Jerusalém, antes azul e límpido, agora estava coberto por uma espessa nuvem de fumaça. O cheiro de madeira queimada, corpos em decomposição e sangue pairava no ar, sufocando quem se atrevesse a respirar fundo. Jeremias, ainda com os pulsos marcados das amarras, observava da sua cela o caos que tomava conta da cidade. De longe, ouviu o som de gritos, lamentos e o estrondo das portas sendo arrombadas pelos soldados babilônios. Eles entraram. Sussurrou para si mesmo, com os olhos cheios de lágrimas. A cena era aterradora. Soldados de Nabucodonosor, com suas armaduras pesadas e lanças afiadas, invadiam as casas, saqueavam os bens, arrastavam homens, mulheres e crianças pelas ruas. O templo, orgulho de Israel, símbolo da presença de Deus, agora ardia em chamas. Senhor, Jeremias gemeu com a testa encostada na parede fria da cela. Tudo o que profetizei está acontecendo, e mesmo assim, dói como nunca imaginei. Baruque, seu fiel amigo e escriba, conseguiu se aproximar. Jeremias, o rei Zedequias, fugiu pelo caminho do jardim real, mas os babilônios o capturaram perto de Jericó. Jeremias respirou fundo, tentando conter a dor. E o povo? Perguntou. Baruque, com os olhos marejados, respondeu. Estão sendo acorrentados, uns levados para o exílio, outros mortos nas ruas. O profeta fechou os olhos com força. As imagens que por tantos anos ele descreveu, agora estavam diante de seus olhos. Mulheres chorando por seus filhos mortos, anciãos arrastados como prisioneiros, sacerdotes abatidos como animais. Em meio à confusão, um oficial babilônico aproximou-se da cela de Jeremias. Seu nome era Nebuzaradã, capitão da guarda. Você é Jeremias? Jeremias levantou o olhar. Sim, sou eu. Nebuzaradã franziu o senho. Recebi ordens diretas do rei Nabucodonosor. Você está livre, não será morto, nem levado à força. O rei disse que você pode escolher ir para a Babilônia conosco ou ficar entre o povo que restou aqui. Jeremias, surpreso, demorou a responder. Mas por quê? O oficial respondeu com um tom quase respeitoso. Dizem que você anunciou tudo isso muito antes de acontecer e que foi desprezado, ignorado e até maltratado por seu próprio povo. Jeremias respirou fundo. Eu preciso ficar com os poucos que restaram. Nebuzaradã assentiu. Então que assim seja. Você é livre para ir. Enquanto saía da prisão, Jeremias parou por um instante e olhou para os escombros da cidade. As muralhas estavam destruídas, as casas queimadas, o chão coberto de corpos, mulheres corriam desesperadas, homens gritavam, crianças soluçavam entre as ruínas. Jerusalém, murmurou Jeremias com a voz embargada, quantas vezes te avisei, quantas vezes gritei, e agora estás em cinzas. Ao passar pelos portões semidestruídos, viu um pequeno grupo de sobreviventes. Eram os mais pobres, os que não tinham nada para oferecer como prisioneiros de guerra. Apenas estavam ali, parados, olhando em choque, sem saber o que fazer. Jeremias aproximou-se deles. Não temam, o Senhor ainda tem um plano, mesmo no meio desta dor. Uma mulher com o rosto coberto de fuligem respondeu entre soluços. Por que, Jeremias? Por que tudo isso aconteceu? Jeremias respirou fundo e, com os olhos fixos nas ruínas, respondeu, porque não ouvimos, porque endurecemos o coração, porque abandonamos o Senhor. Ao longe, o fogo ainda consumia os últimos pedaços de madeira do templo. Jeremias caiu de joelhos, chorando e gritando, Senhor, até quando haverá tanta dor? O vento soprou, carregando o cheiro amargo da destruição, e o silêncio de Deus permaneceu. Mas, no fundo de sua alma, Jeremias sabia que ainda havia algo
uma revelação, uma verdade que ele guardava e que ainda não havia contado, mas havia ainda. Uma verdade nunca antes revelada. O vento soprava frio naquela manhã. As ruínas de Jerusalém ainda exalavam o cheiro amargo de fumaça e destruição. As pedras queimadas, o pó, o silêncio interrompido apenas pelo choro distante de algumas viúvas e órfãos. Jeremias estava sozinho, sentado numa pedra, com os olhos perdidos no horizonte. Havia vivido tudo: traição, zombaria, prisão, espancamento, fome e agora o fim da cidade que tanto amava. Ele respirou fundo, fechou os olhos e em voz baixa começou a orar. Senhor, tantos anos, tantas palavras duras, tantas lágrimas. O vento pareceu responder, agitando levemente a ponta de sua túnica rasgada. Jeremias abriu um velho pedaço de papiro, onde com a ajuda de Baruque havia escrito algumas das palavras que Deus lhe dera nas últimas semanas. E então, a memória das visões começou a voltar, como flashes de luz em meio à escuridão. Ele se lembrou da vara de amendoeira, da ola fervente, do cinto apodrecido, da queda de Jerusalém. Mas havia uma visão, uma que ele guardava com um cuidado especial, porque era diferente, porque não falava apenas de juízo, mas de algo muito maior. Jeremias começou a sussurrar para si mesmo, como se tentasse organizar os pensamentos. Assim diz o Senhor: eis que vem dias em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele parou, respirou fundo e continuou: não como o pacto que fiz com seus pais quando os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pacto que eles quebraram, suas mãos tremiam. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As lágrimas escorriam livremente agora. Senhor, era isso, sempre foi isso. Todo o sofrimento, toda a dor, as perdas, a destruição, tudo, para que um dia o povo finalmente te conhecesse, de coração, e não apenas por rituais ou tradição. Jeremias se levantou, cambaleante, mas com uma nova força surgindo dentro dele. Lembrou-se de outra palavra que Deus lhe dera, quase como uma resposta à oração que acabara de fazer. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. O profeta olhou para o céu, que agora começava a clarear, deixando para trás as sombras da noite. Coisas grandes e firmes, repetiu Jeremias em voz baixa. Mesmo com os olhos ainda inchados, havia um brilho novo ali. Ele entendia agora. Todas aquelas visões de destruição, todo aquele juízo, não eram um fim, mas um processo, uma preparação para o que estava por vir. Deus não queria apenas punir, queria transformar, trocar corações de pedra por corações de carne, trocar tradição vazia por relacionamento verdadeiro. Jeremias caminhou entre os destroços da cidade, parando diante de um pequeno grupo de sobreviventes, e pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Escutem, povo de Israel, a destruição veio, mas não será o fim, porque Deus prometeu que escreverá a sua lei em nossos corações e que um dia todos o conheceremos, desde o menor até o maior. Os rostos sujos e assustados se levantaram. Alguns começaram a chorar. Outros apenas ouviram em silêncio, mas havia esperança naquele olhar. Jeremias fechou os olhos uma última vez naquela manhã e sussurrou para si mesmo: este é o segredo que eu guardei por tanto tempo, o segredo das minhas visões. A revelação final havia chegado, mas Jeremias sabia que essa verdade ecoaria muito além de suas palavras, muito além de Jerusalém, muito além daquele tempo. Ela alcançaria gerações e gerações, até os nossos dias. E essa verdade é a mesma que ecoa até os nossos dias. O vento ainda sopra sobre as antigas ruínas de Jerusalém, mas a mensagem de Jeremias atravessou os séculos, chegando até nós, intacta,
viva, pulsante. Quantas vezes, como Jeremias, nos sentimos sozinhos? Quantas vezes olhamos para o céu em lágrimas, perguntando: Senhor, por quê? Até quando? Jeremias conheceu o peso da solidão. Foi traído por amigos, rejeitado por sua própria família, humilhado publicamente, preso, espancado, ignorado, ridicularizado. Quantas noites ele chorou no silêncio, sem ninguém por perto, a não ser Deus. Mas, mesmo no meio de tanto sofrimento, Jeremias não desistiu. Ele continuou, mesmo quando a sua voz tremia, mesmo quando seu corpo doía, mesmo quando sua alma queria se calar. Ele aprendeu que o silêncio de Deus não era ausência, era preparo, uma pausa antes da restauração. Jeremias foi o profeta das lágrimas, mas também o profeta da esperança. Foi aquele que, mesmo depois de ver sua cidade em chamas, mesmo após tantas perdas, recebeu de Deus a maior das promessas: eu lhes darei um novo coração e uma nova aliança, escrita não em pedras, mas dentro do peito, nas emoções, nas decisões, na alma de cada pessoa. A lição de Jeremias é clara. O sofrimento pode parecer interminável, mas ele tem um propósito. As lágrimas de hoje podem regar a colheita da esperança de amanhã. E a dor que hoje parece insuportável é a terra onde Deus planta a transformação. Quantos de nós não nos sentimos como Jeremias em alguns momentos? Traídos, isolados, sem respostas, enfrentando batalhas invisíveis. Mas assim como Deus esteve com Jeremias, Ele também está conosco. Então, quando o silêncio vier, quando as portas parecerem fechadas, quando as forças faltarem, lembre-se da história de Jeremias. Lembre-se que o próprio Deus ainda escreve histórias de restauração. E talvez hoje seja o começo da sua. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Fim. Se você foi tocado por essa história, aqui na sua tela vão aparecer outros 2 vídeos com personagens bíblicos que também viveram dores, desafios e milagres inesperados. Clique, assista, inscreva-se no canal e deixe seu like. Que Deus fale com você, mesmo nas horas mais difíceis, como falou com Jeremias.